Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar hoje de um exercício para quem tem comunicação agressiva ou passiva demais, um exercício para como melhorar isso. Então, só recapitulando, o que é comunicação passiva e comunicação agressiva? Comunicação passiva é aquela pessoa que não consegue expor os seus pontos de vista, os seus sentimentos, não consegue colocar adequadamente aquilo que ela está pensando e ela vai engolindo sapo, né? Ela vai segurando aquilo para dentro e não consegue colocar a sua opinião, o seu ponto de vista ou os seus desejos. Já a comunicação agressiva é aquela pessoa que ela explode, ela coloca tudo para fora, mas de uma forma não muito saudável. Ela acaba sendo impositiva, ela acaba sendo aquele trator que passa por cima de tudo, acaba gerando um desconforto para a outra parte, né? E a mensagem ela não é bem recebida pela outra parte porque ela vira uma agressão. Então o que costuma acontecer com essas pessoas, tanto agressivas quanto passivas, é que elas na verdade elas estão reagindo a uma emoção de estresse. Quando a gente está sob estresse na natureza, as reações que acontecem são ou foge, finge de morto, ou então parte para a luta, parte para o ataque. Essas reações de estresse, né, dessa tomada de decisão, são reações ancestrais que estão gravadas aí no nosso cérebro reptiliano e a gente até hoje traz isso como se tivesse um leão na nossa frente a todo momento, né? E o que não é fato. Então a gente acaba reagindo demais para esses eventos e a gente não age com a calma e a serenidade e a tranquilidade necessária para ter uma melhor comunicação, uma comunicação mais assertiva, uma comunicação onde a gente consiga passar claramente aquilo que a gente deseja, quer, as nossas expectativas, aquilo que nós estamos querendo realmente nos comunicar, sem agredir a outra pessoa, mas sem também guardar aquilo e não querer colocar aquilo de uma forma clara para outra pessoa, com medo de magoar ou algo em qualquer uma dessas linhas, tá certo? Então, dada essa recapitulação, vamos para o exercício. Tanto a reação de agressão, de comunicação agressiva, como a de comunicação passiva, estão baseados na emoção. Então, o primeiro passo do exercício é o seguinte: pega e lembra nas últimas conversas que você teve uma reação desse tipo. Começa a relembrar essa conversa com detalhes e vai com isso trazendo de novo aquela emoção que você estava sentindo no momento. Que emoção é essa? É raiva? É falta de paciência? Medo de magoar a pessoa, né? Então raiva, falta de paciência para o lado agressivo, para o lado passivo é medo de magoar outra pessoa, medo de falar com uma autoridade, pode ser seu chefe, pode ser seu pai, pode ser o professor, enfim. Vai pensando, vai sentindo essa emoção, vai observando essa emoção, começa a ver que emoção que é essa e vai guardando na memória essa emoção, porque você vai usar isso quando você tiver uma próxima conversa e quando você identificar essa emoção, você já sabe que você não pode reagir, você vai ter que agir. Então a primeira parte do exercício vai trazendo na memória e vai lembrando dessa emoção, vai puxando essa emoção e vai gravando, vai observando que emoção é essa. Observe também se, além da emoção que está atrelada, se essa comunicação que você tem agressiva ou passiva, se ela está relacionada com uma pessoa específica ou com uma situação específica, né? Então, por exemplo, eu sou muito passivo quando o meu chefe fala comigo, sou muito agressivo quando eu estou no trânsito e assim por diante. Então, às vezes a emoção vem por uma determinada circunstância que é mais clara para você, tá? Então, concentre-se nisso. Depois, segunda parte, você pega essa conversa que você teve com essa pessoa e mentalmente você reconstrói de uma maneira mais assertiva.
Então, se você agrediu alguém, falando, eu não acredito que você fez isso de novo, sempre isso acontece, eu já falei mais de 1000 vezes e você é um incompetente, isso com um agressivo, né? Ou passivo, que escutou aquele monte de coisa, mas não conseguiu colocar para fora o que queria. Repensa essa conversa e como ela seria de uma maneira mais assertiva. Construa essa conversa na cabeça, porque isso é um treinamento para você chegar na hora de ter realmente uma conversa, você já entende os caminhos que você pode usar para uma conversa assertiva, né? Então, você não vai criticar o comportamento de uma pessoa, você vai falar, olha, isso aqui, nesse momento, eu não concordo com o que foi feito, né? Nós já falamos isso. Enfim, vá construindo essa conversa, né? Ou se você é uma pessoa passiva, vá construindo o raciocínio que você quer colocar para fora, né? O sentimento. Então coloca isso de uma forma clara na sua cabeça, né? O que você quer comunicar. Você consegue estar treinado para na hora que acontecer isso num evento real, inesperado, você não ser pego de surpresa e aí você reagir novamente, né? Sem lembrar de todo o treinamento, de tudo aquilo que você veio aprendendo a respeito de comunicação. Então, treinando isso, se você tiver a oportunidade de trazer essa conversa para a realidade, então pega as últimas conversas que você teve, que você sentiu que você precisava melhorar. Se por um acaso você tiver a oportunidade de conversar de verdade com essa pessoa, e aí de uma forma sadia, de uma forma assertiva, chama essa pessoa para conversar e coloque o seu ponto. Então, se você foi agressivo, vá lá conversar de uma forma assertiva, explica por que você foi agressivo. E se você foi passivo, chama também a pessoa, explica o que você quer colocar, põe para fora, sem medo de magoar outra pessoa, sem medo do que a outra pessoa vai pensar, porque você está fazendo a sua parte, que é comunicar aquilo que você quer. Tá certo? E por último, eu queria sugerir aqui um exercício de presença, que ele vai ajudar a gente tanto na parte de comunicação, como ele vai ajudar a gente a criar mais autoconsciência sobre a gente, mais percepção sobre a gente. Quanto mais percepção e consciência a gente tiver sobre nós mesmos, mais a gente vai estar avançando nessa nossa jornada de autoconhecimento. Então, o que é esse exercício de presença? Ele significa trazer você para o presente, para o momento do agora. Então, vai exercitando isso várias e várias vezes ao longo do dia. O que é isso? Você para no momento que você está fazendo e começa a observar exatamente o que você está fazendo em detalhes. Naquele momento, não é para fazer um resgate do dia nesse momento, tá? É para você começar a perceber como é que você está agora, neste momento, não há 5 minutos, há 10 minutos atrás. Começa a olhar as ações que você está fazendo. Você pegou um copo d'água para beber? Olha para o copo, né? Como é que você encheu esse copo? Onde é que você pegou a jarra? Você botou a jarra de água de volta? Até quanto você encheu esse copo? A água está gelada? A água está quente? Você está com muita sede? Está com pouca sede? Olha com detalhes o que você está fazendo, porque esse exercício tira a gente do automático. Tira a gente daquela execução diária de coisa que a gente está fazendo e não está percebendo. Assim como a gente está dirigindo um carro e a gente não está percebendo mudança de marcha, breca, da seta. Isso a gente vai fazendo no automático e a gente está pensando em outras coisas. E esse automático, ele é grande parte do que a gente chama de falta de consciência, falta de percepção sobre a gente mesmo. Então, quanto mais consciência, quanto mais vezes você repetir esse exercício por dia, mais vezes você vai estar voltando, vai estar criando consciência e isso vai virando um hábito. Então, por que esse exercício ajuda na comunicação? Porque a hora que vem a emoção, aquela emoção, e a emoção a gente não controla, não adianta a gente falar que quer controlar as emoções, porque a emoção é verdadeira, ela acontece, ela vem. O que você pode controlar é o que você faz com a emoção.
quais ações você vai tomar diante daquela emoção, tá certo? Tem uma diferença entre controlar a emoção e controlar o que a gente quer. Então, quanto mais consciente nós estivermos aí de nós mesmos, né, da emoção, do que nós estamos fazendo, mais fácil vai ser identificar essa emoção quando ela aparecer e aí resgatar aquele treinamento que a gente fez mentalmente de como seria uma comunicação assertiva naquele momento. Tá certo, pessoal? Então espero que isso aí ajude vocês a melhorar a comunicação. Não esqueçam que o autoconhecimento e desenvolvimento, ele demanda prática, demanda ação. Então vocês não podem ficar aqui só ouvindo o que nós estamos falando sem colocar em prática. Então coloque isso em prática, anota no caderninho, né? Compra um caderno para ir anotando aí como é que está sendo a sua jornada de autoconhecimento, quais são os seus aprendizados e as coisas que você colocou em prática todo dia, porque sem a prática a gente não tem resultado nenhum, tá certo? Então deixa aí um like pra gente se você gostou, pode compartilhar com quem você acha que precisa desse conteúdo e a gente se vê na próxima. Um abraço, pessoal!